Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Novo PAC Educação. Confira o cronograma de contratação de obras. O prazo para cadastro de propostas do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, começou no início do mês de abril e já está disponível para os municípios selecionados na plataforma Transferigov. O governo federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, selecionou propostas para a construção de creches e escolas de educação infantil, além de escolas que oferecem educação em tempo integral, marcando uma das prioridades dessa administração, a promoção de uma melhora nas condições de infraestrutura das escolas. A Caixa foi contratada para analisar os projetos elaborados pelos estados e municípios, mas antes é necessário que a proposta seja aprovada pelo FNDE. Nestes casos, o prazo para cadastro vai até o dia 6 de maio. O processo completo será conduzido através da plataforma Transferigov, eliminando a necessidade de enviar ofícios ao FNDE ou à Caixa. Já os municípios selecionados na primeira etapa, desde o dia 8 de abril, estão aptos a fazer os cadastros das propostas do novo PAC para contratação de obras com um prazo até 25 de maio para completar essa fase. A fim de auxiliar neste processo, foi encaminhado um manual detalhado para orientar os administradores locais, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos para a efetiva liberação dos fundos. Os interessados e beneficiários podem acessar informações gerais e acompanhar o progresso das seleções através dos sites dedicados do FNDE e da Casa Civil. Esta transparência não apenas facilita o acompanhamento, como também deixa a governança mais eficaz com o envolvimento dos gestores. Além disso, o cronograma de contratação de obras, parte integrante do novo PAC Seleções Educação, foi reforçado para assegurar que as etapas de implementação ocorram de forma suave e sem atrasos. Na opinião da professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, Viviane Falcão, qualquer tentativa de aumentar as oportunidades de estudo e de uma educação de qualidade é válida. No entanto, ela acredita que isso precisa ser feito com mais empenho e comprometimento para que não vire uma obra parada ou um programa sem término e sem retorno. O nosso país ele só se tornará um país grande quando a gente conseguir entender que temos que investir em infraestrutura, porque educação, estudar, se informar não é algo simples. Se a gente não tiver o mínimo que é a infraestrutura, vai ser muito difícil a gente conseguir alcançar todos os nossos sonhos de ser um país desenvolvido. O cronograma de contratação de obras do novo PAC Educação pode ser conferido acessando portalconvênios.com. Enem. Começou essa semana o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, começou na segunda-feira, 15 de abril. Os interessados devem pedir a isenção pela página do participante, utilizando o login único do gov.br. Quem não lembrar a senha da conta pode recuperá-la seguindo orientações disponíveis na própria plataforma. O prazo, que segue até o dia 26 de abril, vale também para justificativas de ausência na edição de 2023. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o exame para selecionar estudantes. Os resultados são listados como critério único ou complementar em processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A gratuidade da taxa de inscrição do Enem é baseada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para os candidatos que se encaixam nos seguintes perfis: matriculados na terceira série do ensino médio em 2024 em escola da rede pública declarada ao censo escolar, estudante que cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda com registro no CadÚnico. Segundo o INEP, o candidato que não compareceu aos 2 dias de Enem em 2023 precisará justificar a ausência caso queira participar da edição deste ano gratuitamente. O cronograma para solicitação de isenção do Enem 2024 apresenta as seguintes datas:
Solicitação de isenção da taxa e justificativa de ausência, de 15 a 26 de abril. Resultado das solicitações, 13 de maio. Período de recursos, de 13 a 17 de maio. E resultado dos recursos, dia 24 de maio. MGI quer formar parcerias com estados para modernizar a gestão pública. Esta semana, no programa Bom Dia Ministra, da Empresa Brasileira de Comunicação, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que pretende fazer parcerias com diversos estados para a modernização da gestão pública. O Programa Nacional de Gestão e Inovação, o PNGI, foi criado justamente para estimular a cooperação federativa entre os entes, que é um dos principais focos de atuação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI. O principal objetivo do PNGI é levar a estados e municípios as tecnologias usadas pelo governo federal, assim como levar para Brasília e outros estados as soluções regionais. No programa, Esther explicou melhor a proposta. A gente, no Ministério, desde o início, a gente fez uma área de cooperação federativa, né, que é uma grande demanda do presidente Lula, que a gente reforça esse laço de cooperação entre os entes da federação. E a nossa lógica, desde o início, foi: vamos fazer parceria com os estados para que os estados cheguem até os municípios, né? Porque os estados têm muito mais capacidade do que aqui em Brasília a gente chegar em cada município brasileiro. E a gente tem no governo federal uma série de soluções tecnológicas de várias áreas, na área de gestão de pessoas, na área de compras públicas, na área de patrimônio da União, na área do processo eletrônico. Então e na área também da escola de formação, da escola virtual de formação da ENAP. E aí justamente a gente faz uma parceria com o governo do estado para ver quais as soluções que ele tem que interessam, né, nossas que interessam ao estado, que o estado possa aproveitar e depois levar até os municípios, né, inclusive principalmente na área do processo eletrônico, algo que a gente tem feito essa parceria muito importante de ter um governo sem papel, né, a gente levar até os municípios também esse processo eletrônico, que é justamente o governo não ter mais processo em papel, ser todos processos eletrônicos, e ao mesmo tempo a gente aproveita boas experiências que tenham nos estados para que a gente possa aprender e levar para outros estados, né? Então a nossa lógica, né, um pouco desde que o presidente Lula decidiu criar o Ministério da Gestão, a gente percebeu o seguinte: não adianta só o governo federal ter uma boa gestão pública. Por quê? Porque as políticas públicas, principalmente saúde, educação, segurança, são feitas pelos estados e municípios. Se a gente não é capaz de melhorar a gestão pública também nos estados e municípios, a gente não vai ter uma melhor capacidade de entregar serviços públicos de qualidade para a população brasileira. Então, foi aí da lógica de a gente criar esse Programa Nacional de Gestão. A gente assinou uma primeira versão com o Maranhão no final do ano passado, e a segunda foi justamente com a Bahia, e a gente vai assinar com vários estados para que a gente possa melhorar a capacidade de gestão tanto dos estados e municípios, mas também do governo federal, a partir de boas iniciativas que existam na ponta também, que é muito importante a gente conhecer e difundir boas práticas de gestão pública. Como disse a ministra, o primeiro estado a aderir ao PNGI foi o Maranhão no fim do ano passado, e o segundo foi a Bahia no fim de março, quando aconteceu o 27º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, que visa promover a melhoria da governança e gestão das parcerias da União operacionalizadas no transferegov.br e dos projetos de investimento em infraestrutura operacionalizados no obrasgov.br, o cadastro integrado de projetos de investimento. Este último é outra solução de gestão interfederativa do MGI, que reúne diversas informações sobre os investimentos em infraestrutura para o exercício da governança e transparência por parte da sociedade. Outro produto oferecido pelo Ministério da Gestão é o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, ferramenta de gestão de documentos e processos desenvolvida pelo Tribunal Federal da 4ª Região e distribuída pela Secretaria de Gestão e Inovação, a SEGES, do MGI. A rede de parcerias, atualmente com 243 parceiros, foi constituída em 2015 com o propósito de identificar oportunidades e de propor medidas de forma colaborativa para o aprimoramento da gestão das parcerias e dos projetos de investimentos em infraestrutura de transferências discricionárias da União, além da promoção e incentivo a ações de capacitação, comunicação e transparência. Nesse sentido, a Diretoria de Transferências e Parcerias da União da SEGES-MGI propõe a realização de fóruns regionais de fortalecimento da rede de parcerias, onde se reúnem gestores federais, estaduais, municipais, órgãos de controle e organizações da sociedade civil
para capacitação e compartilhamento de conhecimentos, atualização de conteúdo, integração e engajamento dos atores envolvidos na cadeia de transferências e parcerias. Inscrições para consórcios municipais aderirem ao sistema de inspeção animal estão abertas. As inscrições para a terceira edição do projeto de ampliação de mercados para produtos de origem animal, denominado CONSIM, estão abertas, informou o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. O projeto visa expandir a adesão dos municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB-POA, uma iniciativa que permite a comercialização de produtos animais em todo o território nacional. Por meio do CONSIM, os gestores municipais e as agroindústrias são capacitados pelo MAPA sobre os procedimentos necessários para integrar o SISB-POA. A adesão ao sistema autoriza os municípios a concederem selos de inspeção que permitem aos estabelecimentos registrados vender seus produtos e derivados de origem animal em todo o país. Os interessados têm até o dia 30 de abril para se inscreverem no programa. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que a meta do programa este ano é incorporar 100 consórcios públicos municipais ao SISB, alcançando assim mais de 1.000 municípios. Neste momento, nós estamos com 793 municípios que já receberam esse certificado. Estamos começando agora uma nova leva de consórcios municipais, por isso eu aproveito e convido os prefeitos, os presidentes de consórcios municipais para se inscreverem, para que nós possamos, até o final de 2024, chegarmos aproximadamente a 1.000 municípios brasileiros com o SISB, dando mais oportunidade de emprego, de renda e, principalmente, alimento seguro na mesa dos brasileiros através do sistema SISB. Fávaro também destaca que a adesão ao sistema de inspeção do MAPA é vantajosa para os estabelecimentos da agroindústria, para a economia local e para os consumidores. Todos se beneficiam da iniciativa. O que é o SISB? É o sistema integrado, que faz com que o sistema municipal, o sistema estadual e o sistema nacional se integrem e a produção de uma pequena propriedade possa ser vendida em qualquer município brasileiro. Se você tem SISB, você vende o seu frango caipira, o seu queijo, o seu doce de leite em qualquer município brasileiro. Acesse portalconvênios.com e confira o cronograma completo da terceira edição do CONSIM. Lula libera emendas ao Congresso e privilegia aliados em meio a atritos com a Câmara. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou a liberação de cerca de 2,4 bilhões de reais em emendas parlamentares nesta semana. Essa quantia, que é a maior distribuição de recursos para o Congresso Nacional deste ano, tem sido direcionada principalmente aos aliados mais próximos do governo. A movimentação financeira ocorre em um período crítico para o governo Lula, que enfrenta votações estratégicas no Congresso, incluindo uma proposta para aumentar o teto do orçamento deste ano em 15 bilhões de reais e a análise de vetos presidenciais programados para a próxima semana. Embora todos os deputados e senadores tenham o direito de solicitar emendas que são utilizadas para financiar projetos em suas bases eleitorais, o governo tem o poder de influenciar o timing e a distribuição desses recursos. Esta prática é frequentemente vista como uma estratégia para angariar apoio durante votações críticas nas casas legislativas. O contraste no tratamento dado aos líderes do Congresso é evidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi beneficiado com 24 milhões de reais em emendas, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ainda não recebeu repasses. A relação entre o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT, sofreu um novo revés na última semana, marcado pela escalada de tensões. Padilha, encarregado pela articulação política do governo, incluindo a liberação de emendas parlamentares, está no centro do conflito. O estopim da contenda ocorreu com a exoneração de Wilson César de Lira Santos, primo de Lira e então superintendente do INCRA em Alagoas, posição da qual foi destituído na terça-feira, 16 de abril. Embora previamente avisado sobre a insustentabilidade da situação de seu primo, Lira foi pego de surpresa pela decisão, segundo relatou. De acordo com informações publicadas pelo jornalista Valdo Cruz em seu blog, Lira expressou durante uma reunião com líderes parlamentares que percebe a ação como uma retaliação por parte do Palácio do Planalto. Este incidente adiciona mais um capítulo ao já tenso relacionamento entre Lira e a equipe de articulação política do governo Lula.
Ele também afirmou que nas próximas semanas dará prioridade às pautas propostas pela oposição, incluindo um pacote anti-invasão de terras e projetos relacionados a costumes. Além disso, mencionou a instalação de 5 comissões parlamentares de inquérito, CPIs, de forma simultânea. Quanto às emendas parlamentares liberadas, as principais liberações até agora foram nas emendas individuais. Pelas regras, todo deputado, seja governista ou de oposição, tem direito a R$ 37,9 milhões de reais. Os senadores têm 69,6 milhões. Esses valores são para todo o ano. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, conseguiu o repasse de 63 milhões, quase todo o montante do ano. Outros aliados do governo, como os senadores Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Davi Alcolumbre, do União do Amapá, receberam entre 26 milhões e 34 milhões de reais. Esses números divergem das autorizações para senadores de oposição, como Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, que ficaram com R$ 810 mil reais e R$ 700 mil reais, respectivamente. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que também é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, conseguiu R$ 18 mil reais. Na Câmara, apesar de os deputados terem direito a menos recursos, alguns conseguiram ocupar o topo da lista junto com alguns senadores. É o caso do deputado Otto Alencar, do PSD da Bahia, que conseguiu a liberação de 23 milhões de reais. O deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, obteve 19 milhões. Os dois são, respectivamente, filhos dos senadores Otto Alencar e Marcelo Castro. Os deputados Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão e Zeca Dirceu, do PT do Paraná, conseguiram entre 17 e 20 milhões de reais, enquanto Mário Frias, do PL de São Paulo, e Carla Zambelli, também do PL de São Paulo, conseguiram 200 mil reais. Os parlamentares vinham cobrando do Palácio do Planalto que as emendas fossem destravadas ainda neste mês. A partir de junho, por causa do calendário eleitoral, há limitações a esses repasses. Portanto, quem consegue a liberação de emendas mais cedo tem mais tempo para obter ganhos políticos com os recursos às vésperas da eleição municipal, quando parlamentares tentam emplacar aliados nos cargos e se fortalecerem para a eleição de 2026. Novo PAC. Governo federal simplifica critérios para acelerar a análise dos projetos de obras. O decreto número 11.997 de 2024, divulgado pelo Governo Federal no Diário Oficial da União de quarta-feira, 17 de abril, simplifica procedimentos e critérios para acelerar a análise orçamentária de projetos de obras e serviços de engenharia financiados com verbas federais. As novas diretrizes do decreto também afetam os termos de compromisso do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, visando a agilizar a retomada de obras paralisadas e a iniciação de novos empreendimentos. O decreto introduz mudanças importantes, como a noção de projetos padronizados, que se refere a um formato replicável de obras e serviços de engenharia com detalhamento adequado para adaptações mínimas conforme as necessidades locais. Este conceito visa facilitar e agilizar a execução de obras, além de reduzir custos, especialmente em iniciativas do novo PAC. Modificações adicionais incluem a análise paramétrica de orçamentos, um método que avalia custos de obras ou fases específicas com base em estimativas de projetos similares, eliminando limitações de valor para projetos padronizados. O decreto ainda autoriza o uso de saldos restantes e rendimentos financeiros vinculados a compromissos do novo PAC para a realização das obras, proporcionando maior flexibilidade e eficiência na gestão de recursos. Educação e saúde são os setores mais beneficiados com este decreto. Na educação, por exemplo, a nova regulamentação permite a análise de 6 projetos por dia, uma melhoria significativa comparada ao tempo anterior, de 4 dias para um único projeto. A administração desses recursos é conduzida pela plataforma TransfereGov, sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão e Inovação no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. De acordo com uma fonte da Caixa, o governo planeja contratar os projetos selecionados até o final de junho deste ano, antes do início do período eleitoral nos municípios. Portanto, é essencial que os gestores municipais e estaduais realizem o cadastro dos projetos o mais rápido possível, para garantir sua inclusão nos projetos selecionados.
Em portalconvênios.com, você confere o link para acessar o decreto número 11.997 de 2024 na íntegra. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!